Então, gente, vou gravar aqui agora a segunda parte dos exercícios de porcentagem, são os exercícios do Enem. Primeira questão fala: uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançada nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser. Então, aqui eu anotei as coisas que a questão me deu. Ele me disse que 36% do esgoto é tratado. Considerando que eu tenho 100% de esgoto, a outra parte, o restante, tem que ser de esgoto não tratado, que vai ser o seguinte: então eu vou ter 100% menos 36%. E com isso eu tenho 64% de esgoto sem tratamento. Embaixo ele me diz que 8 bilhões de litros não são tratados. Então, quer dizer que esses 64% correspondem a 8 bilhões de litros. A intenção é reduzir para 4 bilhões de litros sem tratamento. E eu quero saber quanto de esgoto tratado eu terei. Então, aqui eu estabeleci que o meu volume total de esgoto vai ser V. E eu posso pensar o seguinte: como esse volume total de esgoto não foi alterado, tanto nesse cenário quanto nesse, eu posso fazer o seguinte: quando eu tenho 64% desse volume, ou seja, 64% de V, corresponde a 8 bilhões de litros de esgoto não tratado. Se eu quero passar isso para 4 bilhões de litros, esse 4 bilhões vai corresponder a quantos por cento desse volume? Então, aqui eu posso fazer uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 bilhões que multiplica Y, que vai ser igual a 64% de V vezes 4 bilhões. Passando, então, o 8 bilhões para o outro lado dividindo, eu vou ter Y igual a 64% de V vezes 4 bilhões dividido por 8 bilhões. Como aqui esse bilhão são vários zeros mesmo, eu vou cortá-los e vou simplificar, dividir por 2 em cima, por 4 em cima e por 4 embaixo. Então, aqui eu tenho que a porcentagem do volume total de esgoto sem tratamento nesse cenário aqui que o exercício está pretendendo, está propondo, eu vou ter 64% de volume dividido por 2. Então, como eu tenho uma fração aqui em cima, um número aqui embaixo, eu vou manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. 64 dividido por 2 dá 32. Então, aqui eu tenho 32 sobre 100 de V, ou seja, 32% do volume total. Isso quer dizer que 32% do meu volume total, nesse cenário proposto, vai ser de esgoto sem tratamento. Eu quero saber quantos por cento vai ser de esgoto tratado. Então, o que eu faço? Se eu tenho 100% total, menos 32, quer dizer que 68% desse volume total vai ser de esgoto tratado.
certo? E essa é a resposta, esse é o meu X. E isso corresponde à letra B do exercício. Bom, A2. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até julho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o mesmo volume da mistura final, consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com adição de 3%? Então, aqui, as informações que eu tenho. O que eu quero é que 4% da minha mistura seja de biodiesel. Isso corresponde a 925 milhões de litros. Eu quero saber se a adição fosse de 3%, quanto seria o consumo de biodiesel. E eu tenho aqui como definição V como volume da mistura final. E é inalterado, tanto nesse cenário quanto nesse. Então, o que eu tenho aqui? Se 4% do meu volume representa 925 milhões de litros, 3% desse mesmo volume vai representar quanto? Vai representar X. E aqui eu faço uma regra de 3 também. Vou multiplicar cruzado, então eu vou ter 4% do volume vezes X, que vai ser igual a 3% do volume vezes 925 milhões de litros. Certo? Então, agora passando o 4% de V para o outro lado, eu vou ter 3% de V, que multiplica 925 milhões, dividido por 4% de V. Como eu tenho V em cima e V embaixo, posso dividir um pelo outro, que vai dar 1. E aqui agora eu tenho o seguinte, eu tenho 3%, que multiplica 925 milhões, e embaixo eu tenho 4%. Como eu tenho uma fração em cima e embaixo, eu vou manter a fração de cima, certo? Que é 925 milhões vezes 3 dividido por 100, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 100 sobre 4. Aqui, então, eu vou dividir 100 por 100, vai me dar 1. Quando eu faço essa conta, eu vou ter que... Eu vou ter aqui, continuando essa conta, 2.775 milhões, certo? Deixa eu pôr aqui, 75 milhões, dividido por 4. Essa continha é um pouco chata de fazer, mas ela dá 693,75 milhões de litros. Ou seja, se eu fizer uma adição de 3% de biodiesel, eu vou consumir 693,75 milhões de litros. E isso dá a letra D da questão. Bom, continuando aqui, a 3 agora, vou ter o seguinte. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido.
Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Então, aqui eu estabeleci o valor inicial aplicado como X, e nós temos o seguinte: primeiro ela aplicou esse dinheiro, X. Depois de 1 mês, ela perdeu 30% do total. Então, ela perdeu 30% de X. Então, ela passou a ter X menos 30% de X, porque ela perdeu 30% do total. Depois, o exercício fala que ela recuperou 20% do que havia perdido. E aqui é um ponto importante que é uma pegadinha, porque ela não recuperou 20% do que ela tinha. Ela recuperou 20% do que ela havia perdido. E o que ela perdeu? Esses 30%. Então, o que ela perdeu foi 30% de X. Então, ela vai passar a ter isso aqui que ela já tinha, certo? Então, ela tinha X menos 30% de X, certo? E agora, ela conseguiu recuperar, ou seja, mais 20% do que ela havia perdido. O que ela tinha perdido? Então, vai ser 20% do que ela perdeu, que foi 30% de X. Então, ela recuperou 20% de 30% de X. E ela fala que ao final desse segundo mês, ou seja, quando ela tem esse valor, retira, e isso dá um valor de R$ 3.800. Então, agora é resolver. Lembrando, só para repetir, primeiro ela aplicou o dinheiro, perdeu 30% desse dinheiro. Passou a ter isso, porque ela vai ter X, ela tinha X, perdeu 30% de X. Depois, ela conseguiu recuperar 20% do que havia perdido. Ela perdeu quanto? 30% de X. Então, se nesse mês aqui tinha X menos 30% de X, ela recuperou 20% do que havia perdido, que é 30% de X. E isso equivale a 3.800. Agora, resolvendo, dá o seguinte. Lembrando que 30% é 30 dividido por 100. Então, aqui eu vou ter, posso andar 2 casas, 1, 2. Isso aqui é a mesma coisa que 0,3. Então, vou ter 1. Então, vou ter X menos 0,3x mais. Agora, eu tenho 20%, que eu sei que é 0,2, que multiplica 30%, que é 0,3, vezes x. E isso é igual a 3.800. Então, aqui eu vou ter x menos 0,3x dá 0,7x. Mais, quando eu faço 0,3 vezes 0,2, então, eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Como eu tenho 2 vírgulas, eu vou andar 2 casas aqui. Então, eu vou ter 0,06x, que vai ser igual a 3.800. Certo? Então, agora, eu preciso fazer essa conta. Então, eu vou ter 0,7 mais 0,06 dá 0,76x, que vai ser igual a 3.800. Agora, eu vou passar o 0,76 para o outro lado e eu posso pensar, então, vou ter 3.800 dividido por 0,76, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 3.800 dividido por 76 dividido por 100. Porque quando eu divido por 100, eu ando 2 casas, certo? Então, eu vou ter 3.800 vezes 100 dividido por 76, porque eu estou dividindo por uma fração, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso da outra fração. Isso vai dar...
Caiu. Então, eu vou ter o seguinte, isso vai ser 380 dividido por 76 dá 5. Então, eu vou ter 5 com 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou ter R$5.000. Isso aqui é uma pegadinha, então tem que ler bem. Eu tô fazendo a porcentagem de quê? Em cima de quê? Aqui eu fiz em cima do valor total e aqui eu fiz em cima do que eu havia perdido. Então, é importante prestar atenção nisso. E isso dá a resposta da letra C. Ok? Agora o 4. O contribuinte que vende mais de R$20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por R$34.000 um lote de ações que custou R$26.000 terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Então, eu tenho aqui, o imposto é 15% do lucro. E eu sei que lucro é o ganho menos o gasto. Então, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Se ele vendeu por R$34.000 uma ação que custou 26, o lucro, vou colocar como L, vai ser igual a 34.000 menos 26.000, que vai ser igual a 8.000. Então, esse foi o meu lucro. Eu sei que o meu imposto é 15% do lucro. Então, meu imposto vai ser igual a 15% de 8.000. Certo? Lembrando só que quando eu tenho assim, eu falo 15% de 8.000, é como se eu estivesse multiplicando 15% por 8.000. Então, vou ter que o meu imposto vai ser igual a 15% de 8.000. Posso simplificar aqui 100 por 8.000. Então, eu vou ter que vai ser 15 vezes 80. Isso equivale a R$1.200 de imposto que a pessoa vai ter que pagar. Isso dá a letra B, de bola. Então, aqui, a 5 agora. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Então, eu tenho aqui, a loja promoveu uma redução de 20% no preço. Se a pessoa tem o cartão, ela recebe um desconto adicional, ou seja, além desses 20%, em cima do produto. Em cima do produto já com essa redução, importante isso. Então, se eu tinha um produto que custava R$50, eu vou aplicar uma redução de 20%. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 50 menos 20% de 50. Isso vai ser igual a 50 menos 20% de 50. Eu vou simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, porque 100 dividido por 50 é 2. Então, aqui eu vou ficar com 50 menos 20 dividido por 2 dá 10. Então, vai ser R$40. Então, após a remarcação, um produto que custava R$50 passa a custar R$40. Certo? Então, é esse o valor que o cliente vai pagar. Porque ele não tem o cartão. Então, ele vai pagar R$40, certo? Agora, se ele tivesse o cartão, eu faria esse desconto sucessivo.
Porque eu teria primeiro o desconto da remarcação, que eu sei que fica R$40, e depois eu ainda aplicaria um desconto adicional de 10%. Então, o que eu iria fazer? 40 menos 10% de 40. Isso vai me dar. Eu vou simplificar o 40 com 100 e depois o 10 com 10 que vai sobrar aqui. Então, vai me sobrar 4. 40 menos 4 é igual a 36. Então, o cliente vai pagar R$40 e se ele tivesse o cartão, ele pagaria 36. Então, a minha economia, que aqui pede a economia adicional, vai ser quanto ele pagaria quanto ele vai pagar sem o cartão, que é 40, menos quanto ele pagaria se ele tivesse o cartão, que é 36. Isso dá R$4 e corresponde à letra E da questão. Então, essa é a lista sobre exercícios do Enem.